Olá, meus queridos amigos, alunos da FANS, da Faculdade de Nova Serrana. Hoje, terça-feira, nós deveríamos nos encontrar, fisicamente falando, deveríamos ter aula presencial, mas a situação de quarentena que somos obrigados a viver não nos permite esse encontro físico, não nos permite ter aulas presenciais. Vou então, seguindo a recomendação da nossa faculdade, através desse vídeo, revisar um pouco aquilo que nós já estudamos até hoje dentro de sala de aula. Hoje queria me deter principalmente no pensamento cartesiano, na dúvida metódica de René Descartes, que conforme disse, nós já estudamos, só mesmo para revisar e refrescar um pouquinho aí a nossa memória, para a gente também não perder o ritmo de estudos, de reflexão, o ritmo de pensamento que estamos fazendo desde o início desse ano. Pois bem, então, revisando hoje um pouco o pensamento de René Descartes, é bom primeiro que se diga que René Descartes é um filósofo francês que nos ajuda a duvidar, ou melhor, nos ensina a duvidar. Não duvidar simplesmente por duvidar, não é esse o caso, não é duvidar só para destruir alguma certeza ou alguma convicção, pura e simplesmente, não, mas duvidar como um exercício. A dúvida que René Descartes se propõe e nos propõe também é uma dúvida metódica. Por que dizemos metódica? Porque ela é um método. É um método para se chegar a certezas, É um método para se atingir algumas certezas. Então, não é simplesmente duvidar por duvidar. Vamos ver um pouquinho o pensamento de René Descartes em relação a isso, Em relação, então, à dúvida metódica. Descartes começa o seu exercício da dúvida questionando os sentidos como fonte segura de conhecimento. O que queremos dizer com isso? René Descartes questiona toda forma de conhecimento que ele tenha recebido, digamos assim, ou que ele tenha adquirido através dos sentidos. Ele argumenta, ele diz que o conhecimento que é originado das percepções sensoriais, o conhecimento que advém dos nossos sentidos, ele não é um conhecimento confiável. Por quê? Porque muitas vezes os nossos sentidos nos enganam. Por isso. Então, o exercício da dúvida de René Descartes, como disse, é um exercício, é um método, começa por aí. Começa questionando os sentidos como fonte segura de conhecimento. Descartes acreditava que não seria possível fundar uma ciência universal, não seria possível fundar uma ciência que fosse aplicável a tudo quanto há, a tudo que existe, baseando-se apenas nas percepções sensoriais. Porque, como disse há pouco, repito, porque ele entendia que, como os sentidos nos enganam, a gente pode ter, por exemplo, ilusão de ótica, a gente pode achar que viu algo e o que a gente acha que viu não é o que realmente a gente viu, a gente pode achar que ouviu alguma coisa e o que a gente ouviu não é de fato o que a gente ouviu, ou seja, como os nossos sentidos eles podem nos enganar, então Descartes vai dizer, vamos começar colocando em dúvida todo o conhecimento que nós adquirimos através dos nossos sentidos, E é o que então nós chamamos na filosofia de argumento do erro dos sentidos. Argumento do erro dos sentidos, ou seja, a ideia de que, como os sentidos eles podem nos enganar, não se deve confiar, segundo Descartes, no seu exercício, no seu caminho metódico para se chegar à verdade ou à certeza, não se deve confiar no conhecimento advindo dos sentidos. Confessa, no entanto, a sua dificuldade, Descartes, no entanto, depois de colocar em xeque, depois de colocar em questão o conhecimento que seja originado
através dos sentidos, ou que nos venha através dos sentidos, ele admite que é difícil continuar duvidando dos sentidos. Por quê? Porque se trata de algo muito próximo, muito próximo de toda a circunstância que se está vivenciando, né? Então, ele começa a questionar: como é que eu vou duvidar dos meus sentidos quando aquilo que eu experimento pelo sentido é algo muito próximo de mim, ou é algo muito próximo de toda circunstância que eu vivencio? O que poderia abalar essa impressão natural? O que poderia abalar a impressão natural de que o conhecimento que me vem dos sentidos é um conhecimento confiável? O que poderia abalar isso? Aí ele então vai propor o argumento do sonho. O sonho. De repente, Descartes considera a hipótese de que poderia estar sonhando. Vejam, meus amigos, que é apenas uma hipótese. Uma hipótese, né? Descartes, ele propõe a sua dúvida como um método, já disse, e vai colocando toda a possibilidade de duvidar para se chegar a uma certeza. Então, duvidou primeiro dos sentidos, ou melhor, do conhecimento advindo, né, originado pelos sentidos. Mas, encontrando certa dificuldade em duvidar desse tipo de conhecimento originado pelas nossas sensações ou das nossas percepções sensoriais, ele coloca a hipótese de estar sonhando. Essa seria uma hipótese que, de fato, abalaria a impressão natural de que se tem de que o conhecimento vindo dos sentidos é um conhecimento confiável, né? Com o argumento do sonho, então, o nosso filósofo volta à estaca zero em sua busca de certeza. Ou seja, e se tudo for um sonho? E se isso que a gente acha que é verdade não for verdade? E se isso que a gente julga como realidade não for a realidade? Se for tudo um sonho? Se de repente a gente acorda e tudo não passou de um sonho? Então volta lá na estaca zero, né, na sua busca de certeza. Por quê? Porque não encontra nada. Não encontra nada que lhe possa garantir que tudo aquilo que ele percebe ao seu redor não seja uma ilusão onírica. Ou seja, ele não encontra nada que garanta, né, que lhe dê certeza de que tudo aquilo que está à volta dele, à nossa volta, não passe de um sonho. Então, é o que nós chamamos na filosofia de argumento do sonho. Então, vejam que apresentamos dois argumentos na filosofia cartesiana, né, na filosofia de René Descartes. O argumento do erro dos sentidos e o argumento do sonho. O argumento do erro dos sentidos, que propõe que o conhecimento que nós adquirimos através das nossas percepções sensoriais não é confiável, não é seguro, porque os nossos sentidos nos enganam. E o argumento do sonho, porque ele coloca a hipótese de ser sonho. Vejam, volto a dizer, amigos, que é apenas uma hipótese para continuar no caminho de dúvida. A hipótese de que tudo não passe de um sonho. Descartes, então, depois decide abandonar ou decide deixar de lado a sua investigação sobre as ideias que nascem dos sentidos e dirige o seu foco para as ideias que nascem da razão. Depois de duvidar do conhecimento originado nos sentidos, ele vai duvidar do conhecimento racional, digamos assim, do conhecimento originado na razão, ou conhecimento que tem a razão como fonte, né, como origem. Parece então que Descartes encontra um tipo de ideia que não lhe desperta dúvidas. Por quê? Porque o conhecimento racional, né, o conhecimento advindo da razão, originado no pensamento, ele não depende de objetos externos, ele depende apenas do raciocínio, ele depende apenas da razão. E isso então preencheria o critério de verdade que Descartes havia estabelecido. Qual é o critério de verdade estabelecido por Descartes? A evidência. Por que é preciso, meus amigos, estabelecer um critério de verdade? Porque senão ele vai duvidar infinitamente. Essa é a questão. Ele tem que colocar um critério para chegar em algum lugar, digamos assim. Para chegar em algum lugar. Senão vai ficar duvidando por duvidar. Vai ficar duvidando infinitamente, não vai chegar a lugar nenhum. Não é assim. Descartes estabelece a evidência como critério de verdade. O que queremos dizer? Quando ele atingisse uma ideia, ou quando ele encontrasse uma ideia que lhe parecesse evidente, aí sim
ele estaria encontrando uma certeza ou encontrando uma verdade, né? Mas o que é a evidência no pensamento de René Descartes? A evidência é aquele tipo de conhecimento que é claro e distinto. Isso é evidência, aquele tipo de conhecimento claro e distinto, ou seja, aquele conhecimento que não deixa nenhuma sombra de dúvidas, aquele tipo de conhecimento que não dá margens para se duvidar, é muito claro, né? E é um tipo de conhecimento também que não se confunde com nada, é evidente no sentido, é distinto. É tão distinto, é tão claro, é tão separado de qualquer outro conhecimento no sentido de não se confunde, é claro e distinto, não deixa sombra de dúvidas e também não se confunde com nada mais. Isso é o que nós chamamos na filosofia de René Descartes de evidência. Esse é o critério que ele coloca para se chegar ou para se dizer que se chegou a uma certeza, né, que se descobriu uma certeza. Pois bem, pensando então no conhecimento que tem a razão como origem, né, pensando então no conhecimento que tem a razão como fonte, parece que Descartes encontrou então uma certeza, ou seja, o conhecimento que advém da razão não pode ser questionado. O conhecimento, né, que vem do raciocínio, que vem do pensamento, ele é evidente, ele é claro, ele é distinto, ele não pode ser questionado. No entanto, meus amigos, Descartes quer manter o seu espírito alerta. Descartes não quer sucumbir à tentação de abandonar rapidamente o seu exercício, de abandonar rapidamente, né, a sua investigação. Então, mesmo parecendo-lhe que o conhecimento originado na razão seja um conhecimento evidente, né, preencha o critério estabelecido por ele, que é a evidência, que é um conhecimento claro e distinto, ele coloca hipóteses, outras hipóteses, para duvidar do conhecimento que vem da razão. Tendo meditado muito, então, sobre o assunto, Descartes quer se preparar para qualquer objeção, quer estar pronto, né, para responder, para dar explicações a qualquer objeção. E ele estava certo que elas viriam, né? Ele estava certo que apareceriam as objeções, os questionamentos, né? Então, Descartes avança mais um pouco, né? Descartes avança mais um passo e eleva o grau de exigência na sua investigação, buscando admitir outra dúvida ainda mais radical, a suposição da existência de um Deus enganador. Vejam de novo, meus amigos, suposição, hipótese, né? Para elevar o grau de exigência do seu pensamento, da sua investigação, ele supõe, coloca a hipótese de que exista um Deus que nos engane. Ou seja, por mais que a gente tenha certeza, né, sobre algo, no caso do conhecimento racional, que seria um conhecimento que não se poderia duvidar, Descartes coloca a hipótese ou a possibilidade seguinte: e se existir um Deus que criou tudo? E se existir um Deus que é todo-poderoso, ou seja, um Deus que é onipotente, e que tendo criado tudo, e que sendo onipotente, tenha nos criado de tal modo para que nos enganemos sempre? E se? É uma hipótese, é uma possibilidade colocada por Descartes para elevar o grau de exigência da sua investigação. Porque, como ele chega a um ponto de acreditar que das ideias que têm a razão como origem, como fonte, não se pode duvidar, porque elas são muito evidentes, né? Porque elas são muito claras e distintas, ele coloca então a possibilidade, ou a hipótese, melhor, supõe a hipótese da existência de um Deus enganador. De fato, é o que nós chamamos na filosofia de argumento do Deus enganador. Se existe um ser, vai pensar Descartes, se existe um ser que criou tudo quanto existe, esse ser tem poderes para ter criado o ser humano, para ter nos criado de tal modo que nos enganemos sempre, acreditando, por exemplo, que 2 mais 3 é igual a 5, quando de fato não é, quando de fato isso é uma ilusão. Ou seja, o conhecimento que nós temos, que tem a nossa razão
como fonte, que para nós parece um conhecimento seguro, seria na verdade uma ilusão, porque haveria um ser todo-poderoso que criou tudo, que nos engana sempre, que nos faz acreditar que aquilo que nós estamos pensando é verdade, quando de fato não é. Então, com o argumento do Deus enganador, qualquer ideia que venha dos sentidos ou que venha da razão pode ser enganosa. Ou seja, observem que Descartes está progredindo na sua investigação, progredindo no seu método para se chegar às certezas. Até aqui, ele está dizendo, não se pode confiar em nenhuma ideia que venha dos sentidos, porque os sentidos nos enganam, ou tudo pode ser um sonho, e não se pode também confiar em nenhuma ideia que venha da nossa razão, porque a gente acha que é certo, que é verdade, o que a gente pensa, mas pode ser que estejamos sendo enganados por um ser que nos criou de tal modo que pensemos que estamos certos, quando de fato não estamos. Ou seja, qualquer ideia que venha do sentido ou que venha da razão pode ser uma ideia enganosa. O argumento do Deus enganador, que é esse então que acabamos de explicar, ele se dirigia às pessoas que acreditam na existência de Deus. Claro, para supor que Deus nos engane, é preciso ter como posto, como certo, que Deus exista. Então esse argumento do Deus enganador, ele se dirigia às pessoas que acreditam na existência de Deus. Mas o filósofo logo reconhece que é um argumento que perde a sua força, ou que perde a força que ele havia imaginado inicialmente entre os teólogos. Por quê? Porque os teólogos vão objetar, né? Os teólogos vão dizer que, não, Deus é um ser perfeito, Deus é um ser perfeito, Deus é um ser supremamente bom, e não nos enganaria nunca. Deus é um ser perfeito e bom e lhe repugnaria enganar alguém. Então, ou seja, com os crentes, né, os religiosos, os teólogos, o argumento do Deus enganador caía por terra. Era um argumento que não valia. Era um argumento que ia encontrar uma forte objeção entre crentes e teólogos, dizendo, não, Deus, se ele existe, ele não nos engana, porque ele é bom. É perfeito, é bom e não nos engana. Por outro lado, a ideia também de uma divindade enganadora, né, de um ser enganador, um Deus enganador, também não serviria entre aqueles para quem a ideia de Deus é uma fábula, para os ateus. Então veja que é um argumento que também não ia atingir com força os não crentes, né? Aqueles que não creem em Deus, que não acreditam na existência de Deus. Então veja que é um argumento que seria facilmente derrubado por crentes e por não crentes. Assim então, meus amigos, para enfrentar, né, tanto aqueles que são mais fervorosos na fé religiosa, para enfrentar os teólogos, né, os crentes, quanto os descrentes, para enfrentar os dois, Descartes abandona a suposição de um Deus enganador, né, e coloca uma outra suposição. A suposição da existência de um gênio maligno, ardiloso e enganador. Ou seja, se Deus é bom, se Deus existe, ele é bom, não pode nos enganar, porque ele é bom e é perfeito. E se existir um gênio maligno? E se existir um ser do mal? Aí sim, esse ser do mal seria capaz de nos enganar, de entrar na nossa mente e nos fazer acreditar que aquilo que pensamos é verdade, é certo. Então, é a suposição de um gênio maligno. O que nós chamamos na filosofia mesmo de argumento do gênio maligno. Um ser que não teria a perfeição de Deus, um ser que não teria a bondade de Deus, né, como defendem os teólogos, os crentes, mas que seria também muito poderoso, que seria também cheio de estratégias, para fazer com que qualquer pessoa se iluda e se engane sobre tudo. É o argumento do gênio enganador. Não que Descartes de fato acreditasse na existência desse ser. Isso é importante, meus amigos, que a gente deixe claro. Não que Descartes acreditasse, existe um gênio maligno. Descartes é um filósofo que acredita na existência do mal personificado, o mal como um ser de fato que nos engana. Não é isso. Estudiosos da obra cartesiana, né, da obra de René Descartes, costumam interpretar o gênio maligno como um artifício psicológico e metodológico.
É importante que isso fique claro para nós. Não vamos aqui ficar pensando que Descartes acredita de fato no gênio maligno. Não, é um artifício psicológico e artifício metodológico que ele usou. Usou para quê? Para manter o seu espírito sempre alerta. Manter o seu espírito alerta. Um artifício psicológico e metodológico que ele usou para quê? Para continuar na sua investigação, no seu método de duvidar, buscando certezas. Então é simplesmente um artifício, segundo os estudiosos da obra de René Descartes, a obra cartesiana. René Descartes não quer facilmente sucumbir à tentação de aceitar qualquer ideia como verdadeira. Aqui está a questão, meus amigos. Ele não quer aceitar facilmente qualquer ideia como certo. Não quer aceitar facilmente qualquer ideia como verdadeira. Ele quer investigar, quer colocar dúvidas para ter máximo de evidência possível quando se chegar a uma suposta certeza ou uma suposta verdade. Então, quem aceita facilmente uma ideia como verdadeira, acaba abandonando a dúvida, acaba abandonando a investigação, acaba abandonando a pesquisa, a reflexão, porque já se chegou a uma certeza. É isso que Descartes não quer. O gênio maligno pode ser entendido, então, como uma figura simbólica, tá bem? O gênio maligno, na filosofia de René Descartes, pode ser entendido como uma figura simbólica de qualquer coisa, ou qualquer pessoa, qualquer ideia que seja capaz de levar ao erro. E qual seria a vantagem, meus amigos? Qual seria a vantagem de manter o estado psicológico de alerta, né? Porque vejam que Descartes coloca o argumento do sonho, do Deus enganador, do gênio maligno, para manter o seu espírito alerta, para se manter no estado psicológico de alerta, para continuar na sua investigação. Qual a vantagem disso? A vantagem de não nos enganarmos facilmente. Aqui está também um ponto importante da filosofia cartesiana. A vantagem de não nos enganarmos facilmente, acreditando conhecer com certeza algo que ainda é incerto. Acreditando conhecer com certeza algo que não é tão certo assim. Submerso então nessa dúvida que nós chamamos de dúvida hiperbólica. Por que hiperbólica? Porque é uma dúvida exagerada. Observem bem que Descartes está estendendo o raio da dúvida, digamos assim. A dúvida está crescendo, né? Começou duvidando das ideias que nascem dos sentidos, depois das ideias que nascem da razão. Então é uma dúvida que cresce, chamada na filosofia de Descartes de dúvida hiperbólica, no sentido de uma dúvida exagerada, grande. Mergulhado então na dúvida hiperbólica, né, Descartes vai buscando, vai investigando, vai duvidando, vai pensando, né? O filósofo percebe, se um ser enganador o enganava, se existe um ser ardiloso que o engana, ele, Descartes, tinha de ser algo enquanto era enganado. Então vejam que Descartes continua no seu processo de dúvida e chega no ponto que ele pensa o seguinte: se existe um ser que me engana, se existe um gênio maligno que me engana, eu, enquanto estou sendo enganado, tenho que ser algo. Enquanto sou enganado. E se duvidava, também devia ser algo que existia enquanto duvidava. Veja que duas questões que vão levar a Descartes a atingir a sua primeira certeza. A primeira questão que o ajuda a chegar à primeira certeza. Se existe um ser que o engana, ele, Descartes, enquanto está sendo enganado, tem que ser algo. E, segunda questão, se ele está duvidando, ele se dá conta que ele está fazendo um processo de investigação, de dúvida. Se ele está duvidando, tem que ser algo que existe enquanto duvidava, mesmo que não tivesse corpo. Vejam que, por enquanto, Descartes nem chega à certeza de que tem um corpo, de que existe fisicamente, não entra nessas questões agora. Mas ele tem certeza de que ele é um ser que existe.
um ser que pensa. Por quê? O próprio ato de pensar, meus amigos, o próprio ato de raciocinar, de duvidar, de colocar as questões como ele tem feito e a gente tem acompanhado, o próprio ato de pensar, sem importar os conteúdos, não pode ser colocado em dúvida por aquele que duvida. O ato de pensar, não. Se você está duvidando, isso não pode ser colocado em dúvida. Não pode. O ato de pensar, sem importar o que você está pensando, não pode ser colocado em dúvida por aquele que duvida. Se você pensa, deve haver algo, que é você, que produz esse pensamento. Você deve ser, no mínimo, uma coisa que pensa. No mínimo, uma coisa que pensa. Daí, a conclusão de Descartes e uma das mais célebres frases da história da filosofia. Cogito ergo sum. Em português, penso, logo existo. Penso, logo existo. Se estou pensando, eu tenho que existir, enquanto ser que pensa. Se estou sendo enganado por algo, alguém, por um ser, enquanto sou enganado, tenho que existir para ser enganado. Enquanto estou pensando, duvidando, tenho que existir para pensar e duvidar. Penso, logo eu existo. Essa foi, meus amigos, a primeira certeza de Descartes. A primeira certeza. Então vejam que começa duvidando dos sentidos, propõe o argumento dos sonhos, abandona a investigação das ideias que nascem dos sentidos e dirige o seu foco, sua atenção para as ideias que nascem da razão, duvida do conhecimento originado dos sentidos, duvida do conhecimento originado da razão. Para continuar na investigação, levanta a hipótese da existência de um Deus que nos engane. Para rebater objeções a esse argumento, propõe a hipótese de um gênio maligno que continue nos enganar. Veja que faz um caminho de dúvida, mas chega num ponto que adquire uma certeza que é evidente. Ou seja, vejam que bem atrás já falamos que Descartes estabelece um critério de evidência, um critério de verdade, que é a evidência, o conhecimento claro e distinto. E aqui, quando ele chega a essa certeza, se eu penso, eu existo, ele atinge uma evidência, ou seja, disso ele não pode duvidar. Que ele pensa, em consequência ele existe, é algo tão claro e tão distinto que não se pode duvidar. Essa foi então a primeira certeza de Descartes, a de existir como coisa que pensa. A primeira certeza cartesiana, a de existir como coisa que pensa. Ele não podia concluir que há uma coisa corporal, ainda não podia concluir que há uma coisa corporal, mas pode afirmar que existe uma coisa pensante. Uma coisa pensante. A partir dessa certeza, é a primeira certeza cartesiana, a partir dessa certeza, Descartes vai tratar de alcançar outras certezas. Então, vejam o que eu disse no começo dessa exposição. Descartes não está duvidando por duvidar, pura e simplesmente. Não está duvidando simplesmente para destruir a certeza das pessoas, as suas próprias, não. Está duvidando como um método para se chegar a certezas. Chegou à primeira certeza, a de que pensa, e de que se pensa, existe. A partir dessa, ele vai alcançar outras certezas, como, por exemplo, a certeza da existência de Deus, a certeza da existência do mundo, Isso aparece na sequência das suas meditações. Pois bem, meus amigos, é só uma rápida, breve revisão do que nós já vimos em sala de aula, só para ativar um pouquinho a nossa memória e não perdermos o ritmo, não perdermos o foco dos nossos estudos. Grande abraço, cheio de saudade, a gente se vê ou num próximo vídeo aqui ou em sala de aula muito proximamente, se Deus quiser. Beijão, fiquem com Deus, tchau.